Olá, corações, mais um dia aqui, né, na presença do Senhor. E primeiramente eu quero agradecer por você estar aqui, porque eu sei que se você está aqui vendo esse vídeo, foi o Senhor que te conduziu até aqui, foi o Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo vai falar com você através da minha vida, que o Senhor possa falar com você aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Como está a sua vida hoje? Você está bem? Dormiu bem? Como você está? Seu coração? Você já entregou as suas coisas, as suas necessidades na mão do Senhor? Você já entregou as suas preocupações para Ele? Será que você já colocou em prática aquilo que está no seu coração? Ou será que você deixou a dúvida, o medo tomar conta de você? Será que você tem colocado Deus à frente de tudo? Será que você tem entregado as suas preocupações para Ele? Porque Ele é o dono da sabedoria. Então vamos entregar, que hoje você possa entregar as suas preocupações para Ele, porque Ele resolve tudo. E hoje a gente vamos falar de fé, porque a fé move montanhas. E sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje vamos começar aqui na palavra. Peço que você pegue a sua Bíblia para poder entender a palavra. Estamos num propósito de entender a palavra, num propósito de ler a Bíblia todos os dias, porque é o principal foco que a gente deve fazer, é o principal foco. Buscar primeiro o reino de Deus. Então vamos abrir aqui a sua Bíblia em Hebreus. Abre a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11 em diante. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo, quando deu testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi translado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladará, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradará a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu e indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conectar e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros, peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Aleluias. Essa palavra é muito linda, né? A gente nem precisa falar muito,
porque nela só já diz, e tem muito mais versículo pela frente. Se eu ficar lendo aqui, eu vou ler até amanhã, né? Mas eu peço que vocês meditam nessa palavra e lê mais a fundo ela, porque olha o tanto de exemplo que Deus nos dá na Bíblia, né? Olha o tanto de exemplo pra gente ter fé. E a gente tá falando sobre fé aqui, mas a fé sem obras, ela é morta. A gente tem que ter obra também, mas a gente tem que ter fé daquilo que a gente está fazendo. A gente tem que ter fé, mas a gente também precisa tomar uma atitude, a gente precisa ter coragem de avançar. Porque se a gente não avançar, a gente não vai sair do lugar. E a gente não tem que ter só a fé, a gente tem que ter as obras com ela. E por isso vos digo que tudo que pedires orando, crede que os receberei. Está em Marcos 11, 24. E tê-lo-eis. Todavia é preciso pedir com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é como onda do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Então não devemos duvidar, mas sim crer que você receberá as coisas do Senhor. Deus abre portas que ninguém fecha. E quando não parece ter saída, o Senhor entra através da sua palavra e nos dá uma direção. Então o Senhor dá direção. Então a gente não deveis ter medo, porque o medo tira o nosso foco. Não devemos deixar a dúvida, o medo entrar. Por isso que a gente tem que estar firme a Deus. Primeiro a gente tem que buscar as coisas de Deus, porque é ali que a gente se firma tudo. E o medo não nos abala, a gente não deixa o medo nos abater. Então a gente tem que enfrentar tudo isso com a fé e principalmente a oração. E o mundo, ele pode tentar nos derrubar com notícias ruins, com situações ruins, com coisas que vêm que a gente nem espera. Mas eu te falo uma coisa, a fé em Deus, ela é poderosa, irmãos. A fé em Deus, ela é poderosa para romper as tribulações dessa vida. Então não tenha medo do futuro. O tempo pertence a Deus. Então viva um dia de cada vez, viva cada momento. Deus quer transformar a sua vida hoje. Vamos estar lendo agora no Mateus capítulo 6, no verso 34. Vamos ler só um pedacinho aqui, ó. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, ou seja, o dia de amanhã pertence somente a Deus. Então, eu quero dizer para você que a preocupação excessiva, ela desvia o nosso foco de ter um relacionamento com Deus, que deveria ser prioridade, e não as necessidades materiais que virão se a gente buscar primeiro o reino dos céus. E a preocupação, ela não vai resolver nosso problema. Ela só vai nos deixar com ansiedade, só vai piorar a nossa situação. Então, que hoje Deus possa te dar sabedoria e discernimento para que você foque primeiro no reino de Deus, para que as demais coisas sejam acrescentadas em sua vida. Mais uma palavra aqui, ó. Isaías 45, eu quero ler um pedacinho aqui para vocês. E eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronzes e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor teu Deus, de Israel, que te chama pelo teu nome. Então na palavra dele já fala, Deus vai despedaçar. Então na palavra dele já fala, ele vai despedaçar os ferrolhos na sua vida, irmão. Então tudo que te impede de ter fé, que você lança fora hoje, ora, peça ao Senhor para que te dê fé, força, discernimento, sabedoria, para que você possa daqui em diante ter mais confiança no Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos buscar o Senhor, que você possa estar buscando mais, porque as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Deus alimenta até os passarinhos. Deus alimenta até os passarinhos. Quem dirá nós que Ele nos ama?
Ele nos ama, então não deveis se preocupar com o dia de amanhã. E o homem que teme ao Senhor, feliz será. Tudo lhe irá bem, seu trabalho vai prosperar. Então, temer a Deus é obedecer. Vamos obedecer primeiramente tendo fé, né? Naquilo que Ele vai fazer. Que você possa começar seu dia hoje tendo mais coragem, disciplina, porque a disciplina, ela é ruim. Irmãos, a disciplina, a gente tem que acordar cedo, a gente não deve ser preguiçoso. Então a gente tem que correr atrás também daquilo que a gente quer, porque o Senhor vai abençoar. Então, a gente temos que ter uma vida de disciplina, porque para no final, pode ser ruim agora, no começo, que a gente está buscando, né, as coisas, tá correndo atrás. Não é fácil ter que acordar cedo para buscar um objetivo maior, para ter ali uma conquista melhor ou fazer algo que você quer. Então faça. É ruim agora, mas no final vai valer a pena. E que hoje Deus possa te abençoar. Eu declaro bênção sobre a sua vida. Eu declaro prosperidade sobre a sua casa. Você não vai ficar na mesmice, mas que você vai avançar a cada dia. Que Deus te dê coragem, força para você alcançar os seus objetivos. Porque só Ele sabe o seu coração, só Ele sabe do que você passa. Então você pede força para Ele, porque Ele está com você. Deus está com você. Não pense que você está sozinho. Essa palavra hoje é para alguém que acha que está sozinho, que acha que não vai conseguir, porque o mundo todo tá contra você. Mas só que o maior, a gente não tem que ligar para o que está no mundo, para as pessoas que estão à nossa volta. O maior está com você. Entenda isso, que Deus está com você. Deus quer falar hoje ao seu coração, mas Ele está pedindo que você tenha fé nele. Ele está querendo mais de você. Então que hoje você possa ter mais fé, mais confiança que Deus vai fazer na sua vida. Então agradeço que você tenha ficado até aqui nessa palavra maravilhosa que Deus falou aos nossos corações. Eu creio que Ele falou no seu coração também através dessa palavra. Então, se puder, deixa um likezinho, irmão, para estar me ajudando, tá bom? E te agradeço imensamente pela sua vida. Você chegou até aqui e vamos orar para que o Senhor nos dê força, venha aumentar nossa fé, para que a gente possa enfrentar o dia de hoje e os dias que virão, mas debaixo da presença dEle, debaixo da graça dEle, porque eu sei que Ele é na sua vida. Então feche seus olhos comigo, neste momento eu te convido a orar. Pede a Deus para aumentar a sua confiança em momentos difíceis, pede a Ele para que te dê coragem. Então repita comigo essas palavras: Senhor, ensina-me, Senhor, a confiar em Ti, plenamente, Senhor, em Tua palavra, mesmo quando não vejo o caminho, e faz, Senhor, meus ouvidos sensíveis à Tua voz. Senhor, me dê coragem, Senhor, para abandonar o medo, Senhor, que me trava. Senhor, tira todo o medo, arranca do meu coração toda a falta de fé, toda coisa que não agrada a Ti, Senhor. Eu te peço e te agradeço, meu Deus, a cada um que ouviu essa palavra, que o Senhor possa cuidar, proteger, aumentando a fé dessa pessoa. Que ela entrou nesse vídeo, Pai, buscando, Senhor, um alívio para a alma, buscando uma solução, Pai, em Ti. Então que o Senhor possa ouvir o clamor, Pai, dessas pessoas que estão agora contigo, Pai, que estão agora falando contigo, Senhor. Eu peço proteção, Pai, que o Senhor visita a casa de cada um, visita o coração, Senhor, de cada um, que o Senhor sabe o que cada um necessita aqui, Pai. Desde já eu agradeço, que o Senhor te abençoa, guie seus passos, te proteja por onde você andar. E pode ter certeza que o Senhor está com você. Mas Ele pede hoje para que você tenha fé nele, porque o resto Ele fará. E gratidão pela sua companhia até aqui. E até o próximo vídeo. Fiquem com a paz do Senhor.